Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Eu sou o pastor Altemar Oliveira com mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje com um assunto importante, polêmico, né? Nós estamos aí no momento de carnaval, muitos aí saindo para comemorar o carnaval, muitos cristãos, né, dizendo que vai comemorar o carnaval, que vai pregar lá no carnaval. E o que acontece é que sempre há polêmica, né? Sempre há polêmica nesse meio. E a polêmica hoje é aquela: Baby do Brasil e Ivete Sangalo, né? Quem é que tá certo aí nessa história? A Baby tá certa, pregou lá no carnaval, falou do apocalipse. A Ivete respondeu dizendo que ia macetar o apocalipse. O que é que nós podemos falar sobre isso? Então, é hoje no canal aqui. Bom, se você está chegando agora, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like para você não perder nenhum conteúdo novo, tá bom? Para que você possa estar sempre aí recebendo o nosso conteúdo. Se você quiser, pode também pensar em ser o nosso apoiador aqui do canal, se inscrevendo, ativando e também se tornando membro do canal, tá bom? Nos apoia para que nós possamos continuar sempre fazendo, sempre criando conteúdo novo para você, tá bom? Temos também o Clube da Teologia aqui no link, na descrição do vídeo tem o link do Clube da Teologia para você aprender teologia de maneira plena. Tudo aí tá no link aí para você, tá? Agora vamos para polêmica, que é polêmico, né? Estive vendo um vídeo onde a Baby do Brasil tá lá no camarote, no camarote lá da Ivete. Eu não sei onde ela tava direito, eu sei que eu assisti o vídeo, me chegou esse vídeo aqui na minha mão e algumas pessoas me pediram para comentar sobre isso. É isso mesmo, pastor? A Baby tá certa, tem que pregar lá, como é que é? E a Ivete que desrespeitou o Apocalipse, o que que acontece? Bom, vamos começar por partes, né? Eu quero falar aqui, eu quero pontuar algumas coisas a respeito da Baby do Brasil e também algumas coisas a respeito da Ivete, né? Da postura da Ivete aí acerca da resposta da Ivete. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós que somos cristãos, nós somos diferentes, nós fomos chamados para ser diferente, né? Bem-aventurado é o varão que não anda na roda dos escarnecedores, né? É muito importante que nós, como cristãos, tenhamos isso na nossa cabeça. Nós não devemos andar, nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Se uma pessoa escarnece de Cristo, se um grupo escarnece de Cristo, e aí eu vou dizer bem claro, né? Essa festa, esse evento é um evento que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Jesus, é um evento onde muitos vão escarnecer da fé. Nós vimos aí no último carnaval, nós estamos vendo nesse carnaval acontecendo, muitos escandalizando a fé, né? Fazendo chacota de Cristo, fazendo chacota de Jesus. E se Jesus é o meu Senhor, se Jesus é o teu Senhor, se Jesus é o teu Salvador, você não deve nem passar perto de um lugar desse, né? Essa é a minha posição, tá bom? Respeito quem pensa o contrário, mas eu sigo o que a palavra de Deus diz. Se aquilo lá não edifica, então nós não devemos estar lá, tá bom? Pastor, mas e para pregar? Tudo bem, é outra conversa. Se você vive ali, trabalha num grupo de evangelismo, tem um trabalho de evangelizar as pessoas, está indo para lá para evangelizar de fato, a sua missão lá é evangelizar, não é se divertir, você está cumprindo o ID de Jesus. Agora, voltando aqui, a Baby, ela estava naquele lugar se divertindo. Ela estava naquele lugar curtindo a festa, curtindo o carnaval. E ela, como cristã que se diz, né, estava ali curtindo a festa. E quando a Ivete, então, passa o microfone para ela, ela pega o microfone e aproveita aquele seu momento e começa a falar do Apocalipse, né? Ela fala algo parecido assim: olha, o Apocalipse, nós já estamos na era de Apocalipse, estamos vivendo o Apocalipse e no máximo em 5, 10 anos o Apocalipse está cumprido, né? Então eu peguei aqui algumas falhas no que a Baby falou, né? Isso aqui é questão teológica, tá bom? É doutrinária, não tem nada a ver com a pessoa, mas o que eu percebo é que ela vem de um grupo, né, do grupo dos hippies, né, que está sempre experimentando coisas novas, e ela trouxe essa roupagem quando se converte ao evangelho. Tanto é que ela fala que nós estamos entrando na era do Apocalipse. Não, gente, não existe entrar na era do Apocalipse. Primeira coisa, não existe. Apocalipse não é uma era, tá bom? Na verdade, o Apocalipse é um livro que foi escrito na Bíblia, que está lá na Bíblia, foi escrito pelo apóstolo João. É um livro que fala acerca das coisas que devem acontecer
né? É Deus revelando as últimas coisas. Então, o que significa Apocalipse? Nada mais é do que revelação das últimas coisas. E, na verdade, Deus revela para João as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que devem acontecer. Então, Deus descortina para o apóstolo João a história da humanidade e João, então, escreve essa história e, claro, contando o início, o meio e o fim. Então, o Apocalipse, ele não fala somente do fim. Então, não existe, primeiro, não existe uma era de Apocalipse. Não existe, ok? Não tem era. O Apocalipse, deixa eu abrir aqui a Bíblia online, só para você entender do que eu estou dizendo aqui, ó. Eu estou com a Bíblia online aberta aqui, no livro de Apocalipse, tá? Apocalipse capítulo 1 diz assim, ó. Tem a versão King James, eu vou ler aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo o que viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, o Apocalipse, como eu disse antes, é a revelação de Deus para João, para que João trouxesse isso à humanidade, para que a humanidade pudesse entender o que viria a acontecer. Mas, na verdade, o foco principal do Apocalipse não é para as pessoas de fora, mas para as pessoas de dentro. O Apocalipse era para os cristãos. Os cristãos que estavam vivendo numa perseguição, os cristãos que estavam vivendo numa luta, os cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos. Deus revela o Apocalipse para João para dizer assim, olha, no final nós venceremos. No final Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. No final vocês vencem. Tá? O Cordeiro de Deus, ele morreu, ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. O Apocalipse não é para os ímpios, mas o Apocalipse é para a igreja. Então, é no sentido de que é para nos acalentar a alma, para que nós possamos ficar felizes, em paz, dizendo assim, eu sei que o meu Jesus vai voltar para me buscar e vai me tirar daqui desse lugar de sofrimento. Então, o Apocalipse é para isso. Claro, mas também nos mostra a condenação do ímpio. O Apocalipse não é um livro para mostrar para as pessoas se arrependerem usando de medo. Não, o Apocalipse é a constatação do que irá acontecer. Querendo Ivete, querendo não, vai acontecer. O Apocalipse vai acontecer. Não o Apocalipse, mas o fim dos tempos. A escatologia bíblica vai dizer que Jesus volta para arrebatar a sua igreja. E essa é a mensagem que a igreja cristã precisa anunciar. Jesus está voltando, arrependa-se. Mude de vida hoje para que você tenha uma vida com Cristo. Né? Então, quando a Baby ela sobe naquele palanque e fala assim, o Apocalipse está chegando, nós estamos vivendo a era de Apocalipse, ela está equivocada, teologicamente falando, porque não existe a era do Apocalipse, existe a volta de Cristo. Ela poderia até dizer assim, ó, Jesus volta em breve. Se preparem, porque Jesus volta em breve. Ok, essa seria a mensagem. Agora, o Apocalipse está chegando, nós estamos vivendo a era do Apocalipse. Isso não é bíblico, isso não tem sustentação bíblica. Na verdade, isso é uma coisa da nova era, das religiões orientais, que cada tempo é uma era nova, era de aquário, era de peixes, era não sei o que, era do Apocalipse. Então, não é isso, tá? Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus volta para arrebatar a sua igreja e não é somente Apocalipse. Eu vou até ler aqui um texto para você compreender, lá em Mateus, capítulo de número 24. Eu vou abrir aqui a Bíblia online de novo. Deixa eu abrir aqui a tela da Bíblia online para você. Mateus, capítulo de número... Mateus, capítulo 24. Mateus 24 vai dizer o seguinte, você vai pegar todo o texto aqui, toda a referência, deixa eu pegar todo o contexto aqui. Vamos lá aqui. Vamos lá, versículo 1. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou, estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada.
Aí, versículo 2. Ele, entretanto, lhes observou, dizendo: estáis vendo todas estas coisas? Com toda certeza vos afirmo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse é o versículo 2 que a gente leu, né? Tendo-se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus continua: cuidado com que ninguém vos seduza, cuidado com que ninguém vos engane. Versículo 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão a muito. Em outras versões, muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Continua, versículo 6. E ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Jesus está dizendo isso, tá? E vocês serão entregues à tortura, serão entregues à morte e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Jesus está falando para os cristãos. Neste tempo, muito hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então Jesus ele vai falar, né, acerca de alguns eventos que vão acontecer antes da sua volta, antes da sua vinda, para arrebatar a igreja. E são esses eventos aqui que nós descrevemos, né? E ele continua: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em toda a nação, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o fim só virá quando o evangelho for anunciado a todas as nações. Olha, ele fala de reino contra reino, os cristãos serão odiados, perseguidos, haverá fome, peste, terremotos em todos os lugares. E ele continua dizendo, né? Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação e da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E ele continua: quem estiver sobre o telhado da sua casa não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as grávidas e para as que estão amamentando. Olha o que Jesus diz. E orai para que a vossa fuga não ocorra no inverno ou no sábado. Aqui é o contexto judaico. Porquanto haverá nesta época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo, nem agora haverá jamais. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: vede, aqui está o Cristo, ou ali está, não acrediteis, não lhes dei crédito. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e se apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível for, enganar até mesmo os eleitos. Vede que eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda ele está ali mesmo nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntará os abutres. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão estremecidos. Eu vou parar por aqui, porque o texto é grande. Então, só para você entender que Jesus está falando aqui, e não é só o livro de Apocalipse que fala da sua vinda, do fim dos tempos. O próprio Jesus predisse ali, pronunciou algumas coisas, mas existem alguns sinais antes da vinda de Jesus. O amor de muitos esfriando, guerras, rumores de guerras, terremotos, pai contra filho, filhos contra pais. Tudo isso são prenúncios do que acontecerá na frente. E aí sim haverá aquele momento de grande tormento, onde Jesus descreve, né, que haverá muito sofrimento na terra,
que se não fosse por causa dos escolhidos, estes dias não seriam abreviados. Então, imagina que a volta de Jesus, o fim dos tempos, será precedido de uma grande tribulação. É o que nós chamamos de grande tribulação, de tribulação e grande tribulação. Haverá uma tribulação aqui na terra, haverá o governo do anticristo. Isso o capítulo 9 do livro de Daniel vai contar com detalhes. Então, não é só o Apocalipse, é a Bíblia inteira que vai relatar sobre o fim dos tempos e nós estamos muito próximo disso acontecer. Existem alguns sinais evidentes, né, que logo, logo estaremos entrando no processo de tribulação. A perseguição tem aumentado contra a igreja, contra os cristãos, mas a igreja precisa se manter firme, acordada, batalhando pela fé que foi dada aos santos. Então, vai haver uma tribulação, vai haver uma grande tribulação, vai haver uma luta, um processo muito grande, e só então Jesus volta. Só então Jesus volta para arrebatar sua igreja, para levar aqueles que perseverarem até o fim. Então, quando a Baby fala que haverá o Apocalipse entre 5 e 10 anos, não há possibilidade de fixar data. Até dentro da teologia, nós não gostamos de fixar data, porque algumas pessoas que colocaram data falharam. Porque o próprio Jesus disse, nem mesmo o Filho sabe o dia e a hora que isso vai acontecer, nem mesmo ele sabe o dia da sua volta. Então, como é que nós vamos saber se é daqui 5 ou 10 anos? Pode ser amanhã, pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui 50 anos, pode ser na próxima geração. Nós não temos autonomia para fixar uma data, né? Então, recapitulando aqui, primeiro, ela estava no lugar onde ela não deveria estar, né? Assentada na roda dos escarnecedores. Reforço. Ela não estava lá pregando o evangelho, ela estava lá curtindo. Então ela estava assentada na roda dos escarnecedores. Se levantou para trazer uma mensagem, mas a mensagem ela foi falha em vários aspectos teológicos, né? E ela não foi bem recebida e, pelo contrário, foi rechaçada. Aquela mensagem foi rechaçada e nós somos usados como chacota pelo povo, né? Agora, indo para o outro lado, o lado da Ivete, que ela disse que ia macetar o Apocalipse, que ela não ia permitir o Apocalipse, que Deus não ia permitir o Apocalipse. Quem é essa senhora? Quem é essa mulher, né, diante do que Deus vai fazer? Deus vai fazer aquilo que ele quiser fazer na hora que ele quiser. Não é Ivete, não é João, não é Paulo, não é Tiago, não é ninguém que vai impedir o que Deus vai fazer, tá? O que acontece é que essas pessoas, elas desprezam a fé cristã, elas não estão nem aí para a fé cristã, pelo contrário, elas gostam de fazer chacota de nós cristãos. Então, o que eu aprendo com tudo isso, uma lição que eu aprendo com tudo isso, é que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Se as pessoas zombam da nossa fé, se as pessoas zombam da fé daquele que me salvou, se as pessoas zombam do nome daquele que me salvou, eu não posso fazer parte desse povo, eu não posso estar com eles, não posso, né? O próprio Deus, né, lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões e concupiscências. Então, quem sou eu para ir contra, né? Que elas vivam a vida delas e que Deus tenha misericórdia no final, né? Agora, se a Baby fosse lá somente evangelizar, estivesse fazendo um trabalho de evangelização, ok, salvo os erros doutrinários, né, que eu não concordo, beleza, mas ela estava lá se divertindo, curtindo, no meio, né, dos escarnecedores. Ela estava sentada na roda dos escarnecedores ali, curtindo o seu barato. Então, bom, é isso, pessoal. Recapitulando, que nós possamos revisar a nossa vida, olhar para dentro de nós e saber o que nós estamos fazendo para Deus, né? Não adianta dar uma de querer pregar, de ser o santão, quando nós estamos lá no meio do lamaçal. Não adianta, irmãos, não adianta. É mais do mesmo. É o sujo falando do mal lavado. Não vai ter efeito, não vai surtir efeito, porque a mensagem do evangelho, o evangelho é algo sério. Ser cristão é algo sério. Não é brincadeira, não é hora mais de brincar de cristão, não é hora mais de brincar de evangelho, não é hora mais de brincar de ser crente. É hora de sermos a diferença. É hora de sermos aquilo que Jesus chamou a gente para ser. Sal da terra e luz do mundo, tá bom? Esse é um vídeo rápido, curto, só com a minha opinião aí acerca do assunto, né?
Se você discorda, comenta aqui. Se você concorda, comenta também. Curta, comenta, deixa o seu like, compartilha com mais gente. E reforçando, se você gostou do canal, considere se tornar membro. Eu vou trazer mais vídeos assim, comentando eventos, tá? Eu não pus o vídeo aqui por questões de direitos autorais, tá? Mas eu vou fazer vídeos de reacts, reagindo aqui a algumas coisas. Conteúdo cristão, pregações, louvores, aquilo que vocês acharem interessante, mandem para mim que eu vou estar sempre atendendo o pedido de vocês, tá bom? Vocês podem também me seguir no Instagram, nós estamos no Instagram, Infogospel Web TV, estamos no Kawai também, procura lá no Kawai Infogospel, nós estamos aí nas redes sociais levando a mensagem do Evangelho, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém aí que você acha que precisa conhecer o nosso conteúdo e nos ajuda. Se você quiser ser membro do canal, seja membro, clica aqui no botãozinho Seja Membro e nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo, fica na paz do Senhor Jesus.